gente! Sejam muito bem-vindos à Short Class da Base 33. Nessas aulas, nós vamos falar sobre temas muito reais e como nós podemos, sim, transformar o mundo juntos, né? Entendendo o reino como impacta na sociedade. Bom, o tema dessa aula de hoje é fome de justiça. E eu vou falar aqui para vocês sobre necessidades muito reais que estão diante dos nossos olhos e que nós não podemos ignorá-las. Mas antes, vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a Base 33, sobre mim também. Eu sou a Dani Boccagini, faço parte da base aí desde o início, né? Então, a Base 33, ela surgiu faz 3 anos, lá na África do Sul, com alguns brasileiros malucos, muito apaixonados por Jesus, que entenderam a mensagem do reino de Deus, como impacta na sociedade e começaram a fazer algo, né? A gente se moveu realmente para manifestar e para estabelecer o reino de Deus na Terra, para amar os pequeninos do Senhor. A base, ela tem como objetivo manifestar o propósito nas pessoas, edificar a Igreja de Cristo, edificar o corpo e gerar impacto na sociedade. Nós entendemos que o Senhor Jesus nos ensinou isso também. O Senhor Jesus, ele pregou a salvação espiritual, mas ele também trouxe transformação física para as pessoas. E um pouco sobre mim, né? Eu, então, estou na base aí desde o início e eu cuido das conexões, também represento a base dos países de língua inglesa, e também faz parte aí do programa de embaixadores da Base 33. Então, se você está vendo esse vídeo queimar dentro de você, esse tema, e de alguma forma você falar assim, quero me juntar, quero fazer algo, entendo que Deus me chamou para ser embaixador do reino dele aqui nessa terra, você pode entrar em contato com a gente e conhecer mais sobre o nosso programa de embaixadores também. Bom, esse vídeo, né, ele é de uma série, needs, significa em inglês necessidades. O nosso objetivo aqui é que a gente mostre necessidades reais, nós buscamos dados e informações verdadeiras e confiáveis, para que você seja despertado. A gente não quer somente gerar um incômodo, que é momentâneo e que vai passar logo, porque você vai olhar e pensar assim, tá bom, isso está acontecendo, a necessidade existe, mas o que eu posso fazer por isso? Não, nós queremos te despertar e te impulsionar para fazer alguma coisa. Então, eu vou falar aqui para você sobre dados em que nossa equipe tem pesquisado a respeito dessa situação aí da fome no mundo, fome de justiça. Né? A palavra diz assim, Mateus 6,33, muito famoso, que um dos versículos mais famosos aí, né, da Bíblia, diz que o reino de Deus, em primeiro lugar, é a sua justiça. Então, nós temos, sim, fome de justiça do reino de Deus, mas a justiça do reino de Deus está envolvida em ir para os pequeninos, em servir os pequeninos. Então, quando nós falamos desse tema, fome de justiça, sim, nós temos fome de que seja feita justiça para aqueles que têm fome, para que eles possam ver a justiça do reino de Deus. Qual que é a justiça do reino de Deus? Não é todo mundo que me fez mal vai ter que pagar. Esse pensamento aí está muito pequeno, né? Diante da grandeza do nosso Deus. A justiça do reino de Deus é que o reino, o que existe no céu existe na terra. Então não tem fome no céu, não tem sede, não tem escassez. Então, que essa justiça, né? Que a justiça do reino venha, que também não haja fome, que nós somos esses agentes de justiça. Então, quero compartilhar com vocês aqui dados reais para que a gente não ande alienado. Sim, nós cremos em Deus e nós oramos e pedimos para que o Senhor se mova, mas nós não podemos estar alienados à realidade de que também nós temos uma responsabilidade. O Senhor não pôs a gente nessa terra à toa. Nós temos também uma responsabilidade. Então, aqui nesse slide, né? Estou compartilhando a minha tela aí com vocês.
os números da fome no mundo. 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. E quando eu falo fome, não é aquela fome que às vezes você ficou um dia inteiro sem comer. Não é a fome de que você ficou tão na correria que você saiu do trabalho, foi para a faculdade, chegou em casa e você não teve tempo de comer. Quando eu falo fome, eu falo de pessoas que fazem uma refeição por semana. Não é nem quando a gente faz uma por dia e não aguenta. Eu estou falando de pessoas que fazem uma refeição por semana, que não têm acesso a uma alimentação completa, né? Muitas vezes elas têm itens muito, muito básicos, apenas um item numa refeição. Isso significa que 1 em cada 9 pessoas no mundo estão nessa situação de fome. Quando eu estava pesquisando esses dados, eu comecei a pensar assim, que a minha família aqui mais próxima, entre pais, irmãos, cunhados, primos, a gente tem 9 pessoas. E eu eu gosto de trazer os dados para a realidade, porque se nós não trouxermos para a nossa realidade, se nós não vivermos compaixão, que é realmente ali colocar no lugar, a gente ignora muito fácil, a gente esquece muito fácil. Então eu comecei a pensar nisso. É como se essas 9 pessoas que eu amo muito e que são muito próximas de mim, entre essas 9, uma não fizesse as refeições. Imagina aí na sua família, como se todo mundo pudesse comer e uma não tivesse acesso à comida e tivesse ali com fome. Então, essa é a situação mundial. 1 em cada 9 pessoas estão nessa situação de fome. Os maiores números estão na Ásia e na África. Então, 514 milhões na Ásia, 257 milhões na África. E aí temos também números nos demais continentes, mas os mais expressivos são nesses 2 continentes. Os maiores índices, aonde estão aí os 5 países onde a situação está mais difícil. Então, o primeiro deles, o maior índice de fome do mundo, é a República Centro-Africana, seguida do Iêmen, Chad, Madagascar e Zâmbia. Tem um dado que é interessante aqui, né? A Zâmbia, ela está entre os 5 países aí com maior índice de fome, e a Zâmbia é um grande país cristão. O evangelho ele já foi bem difundido na Zâmbia, mas ainda não existe esse movimento realmente de gerar essa transformação que acabe com esses índices de fome. E o Brasil, né? Às vezes a gente tem muito costume de falar de fora e esquece o nosso país. Porque quando nós tratamos de transformação social, a gente não pode esquecer que o Brasil também precisa. Não podemos só focar fora, como também não podemos só focar dentro do Brasil. Existe esse equilíbrio. Então, nós buscamos também dados sobre o Brasil. Os índices estão caindo. Isso é uma boa notícia. Então, entre 2004 e 2006, 4,6% da população vivia em situação de fome e miséria. Depois de aí um pouco mais de 10 anos, entre 2016 e 2018, esse índice caiu para 2,5% da população. Se nós pensarmos aí, esses números são baixos, né, em porcentagem, mas levando em consideração o tamanho da população brasileira, isso representa mais de 5 milhões de pessoas. Não é um número baixo, 5 milhões de pessoas. Às vezes, nós nos acostumamos a falar, mas são só 5 milhões comparado ao tamanho do Brasil. Nós temos que acabar com essa mentalidade, nós precisamos pensar que nenhuma pessoa deveria passar fome. Nenhuma, que dirá 5 milhões. Quais são as principais causas dessa situação de fome? Situações extremas de clima, né? Ou seca extrema, ou chuvas extremas. Nós tivemos aí em 2019 a passagem do ciclone Idai por Moçambique. Então o país foi totalmente devastado, as pessoas perderam comidas. E até hoje, um ano depois, o país ainda está se reerguendo, ainda está se recuperando
financeiramente. Então, essa questão do clima, ela é realmente bem complicada. Falando aqui sobre necessidades, eu queria indicar um filme para vocês, que é uma história real e ela mostra muita necessidade da fome no Malawi. O filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. É um filme muito bom e ele mostra aí essa questão extrema do clima e também das más práticas ali do povo em relação à natureza, né, da degradação que o ser humano causa na natureza. Então, ele mostra um pouco dessa situação e como isso afeta na alimentação do povo e acontece uma grande crise de fome no país. E aí você vai ver como isso se desenrola. Assista esse filme, O Menino que Descobriu o Vento. Ele é muito, muito bom mesmo, é baseado em fatos reais. Uma história linda. Bom, então, o clima, as guerras, né, como nós temos visto aí, eu acho que uma guerra que chama muita atenção no mundo é a guerra da Síria. Então, isso dificulta muito a questão da alimentação, da distribuição de alimentos, do acesso da população aos alimentos e também crises econômicas que acontecem aí ou num país ou mundialmente, elas causam aí essa situação de miséria e de fome. Bom, a ONU ela tem um plano, né, de erradicar a fome no mundo até 2030. Não vai ser a ONU sozinha que vai fazer isso, obviamente. Ela convoca a sociedade para realizar ações. Ah, mas a ONU tem tanto dinheiro, a ONU tem tanto poder, por que eles não fazem isso? O reino de Deus, ele é o governo de Deus nessa terra. Então, às vezes a gente fica esperando grandes órgãos e grandes pessoas, grandes instituições fazerem e nós nos isentamos da nossa responsabilidade. Mas o Senhor quer usar os pequeninos para fazer pelos pequeninos. Né? Aí que está a glória de Deus. De usar aqueles que têm pouco para ajudar os que não têm nada. Bom, assim, nós entendemos que, sim, nós temos que contribuir. Nós não podemos ficar esperando e dependendo, né? Que os grandes façam algo. Então, a ONU aí coloca 3 pontos muito importantes. Eles têm estudado, eles têm visto essa situação e colocou 3 pontos muito importantes para combater e erradicar a fome até 2030. Um deles, né, é evitar o desperdício de alimentos. O outro são buscar novas formas de desenvolver a agricultura. E o outro é adotar um modo de vida mais saudável. Desses 3, eu quero falar sobre um em especial, que está muito presente e que nós deixamos passar. Nós já nos acostumamos com isso. Eu acho que a gente nunca pode se acostumar com coisas que nos impedem de transformar as nossas vidas e transformar o mundo ao nosso redor. E, infelizmente, nós temos nos acostumado com isso. E é o desperdício de alimentos. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Gente, isso é um número muito grande. E a gente não se dá conta que isso está acontecendo dentro da nossa casa. A gente não se dá conta que hoje você fez uma refeição e talvez 1/3 disso foi desperdiçado. Talvez quando você preparou ou quando você não comeu tudo. Tem muitas formas aí, né, do desperdício. E nós, como brasileiros, cada brasileiro joga fora 40 quilos de comida por ano. Isso poderia alimentar 13 milhões de pessoas. Então, a gente esquece e ficou normal, sabe? Aquele tantinho que eu não gosto, tô cheio, coloquei demais, eu vou lá e jogo fora. Ou então comprei alguma coisa, eu simplesmente esqueci que eu comprei e estragou na minha geladeira. Vai lá e joga fora. Ou então, um pouquinho, passou um pouquinho. Não, tô com preguiça, não vou tentar reaproveitar, vai pro lixo. Então, tudo isso que virou tão normal pra gente é o tanto que alimentaria. Olha só a quantidade de comida que nós brasileiros desperdiçamos por ano. Conseguiria alimentar aqueles
5 milhões de pessoas que eu falei aqui, que é o número dos famintos no Brasil, mais a população que passa fome na Somália, no Sudão e no Haiti. Imagina se cada brasileiro zerasse o desperdício. Eu sei que, assim, pensando nas grandes produções, se a gente pensar na grande produção agrícola e industrial, é assim, impossível zerar. Mas a gente está falando assim, de brasileiro dentro de casa. Se cada brasileiro se esforçasse ao máximo para zerar o seu desperdício, esses alimentos todos seriam capazes de alimentar o Brasil, né? Não haveria famintos no Brasil. E ainda, se a gente fosse pensar, alimentaria os famintos da Somália, Sudão e Haiti. Assim, são 4 países que a gente erradicaria a fome. Aí você pensa assim, né? Mas, gente, o alimento que eu vou economizar aqui no Brasil, deixar de desperdiçar, ele não vai chegar lá na África. Ele não vai chegar no prato de alguém que precisa lá do outro lado do mundo. Não vai chegar lá no Haiti. Mas vamos pensar assim. Eu quero te convidar a pensar de 2 formas. Pensar de uma maneira mais global e pensar numa maneira mais local e mais prática, né? Então, se o desperdício ele é reduzido, as produções elas vão ser muito melhor aproveitadas e essas práticas produtivas podem melhorar a situação do nosso país e podem também ir para outros países. Então, no mínimo, a gente garante, assim, a redução para o Brasil, a redução da fome no Brasil. Se realmente a gente reduzir esse desperdício e se as práticas produtivas melhorarem com isso, porque aí não fica produz desperdício, tudo vai ser utilizado corretamente e sim vai ter aqueles no nosso país que estão nessa situação mais difícil. Agora vamos pensar assim, bem prático. Se eu, na minha casa, reduzir o desperdício, eu reduzo os meus gastos financeiros. E quando eu reduzo o meu gasto financeiro, eu vou ter mais para ajudar o outro. Simples. Assim é uma proporção extremamente simples. Então, se eu deixo de desperdiçar, sobra um dinheiro no final do mês que eu posso ajudar um projeto que está alimentando alguém lá, por exemplo, no sertão, que é um lugar onde existe fome no Brasil. Eu posso ajudar um projeto que ajuda lá a República Centro-Africana, por exemplo, que é o país com maior índice de fome. Então, pensando bem prático na nossa realidade, é isso. Eu vi um outro dado que os alimentos mais desperdiçados pelo brasileiro são arroz, feijão, carne vermelha e carne de frango. É o básico que a gente come todo dia e é o mais desperdiçado. Então, se a gente souber regrar e realmente ter esse compromisso de não desperdiçar, a gente reduz esses números e a gente pode sim fazer algo. As suas ações aqui no Brasil, as suas ações aí na sua casa, sim, elas podem mudar a vida de alguém em qualquer lugar do mundo. É só nós pararmos de pensar que o que eu faço na minha vida não interfere nos outros, porque sim, pode interferir. E o que eu faço pode refletir e eu posso fazer muito mais pelos outros. Bom, então essa foi a Short Class com o tema Fome de Justiça. Eu tenho que olhar para quem tem fome, para quem tem fome física. E eu preciso desejar que a justiça do reino atinja essas pessoas. E como vai atingir? Através da minha e da sua vida. Então, eu espero muito que esses dados tenham te despertado. Não que seja mais um dado igual você já viu, talvez, na televisão. Talvez isso já passou na sua timeline e você falou, mas eu já conheço esses dados. Mas que você possa agir. Eu acredito que a ação gera transformação. Nós só precisamos agir. Não espere ser muito grande. Comece pequeno. Comece com as suas pequenas ações que juntos nós podemos mudar o mundo. A gente tem um lema aqui na Base 33. Vamos mudar o mundo juntos. Um mundo de cada vez. Sim, você pode mudar o mundo de uma pessoa. E aí a gente muda vários mundos juntos. Então, muito obrigada por assistir essa short class aqui com a gente. Continue ligado nas nossas redes,
no YouTube, Instagram, Facebook, no nosso site também. Nós temos mais conteúdo, estamos sempre gerando aqui conteúdo que possa acrescentar muito para você. A gente deseja que você possa receber muito, compartilhar e espalhar. Então, por favor, compartilhe também esse vídeo, para que a gente possa espalhar essa transformação. Um grande abraço!